A ideia de uma continuação de Guerreiras do K-pop deixa os fãs empolgados com as possibilidades e os novos caminhos para a história das caçadoras de criaturas do mal. Mas você já pensou que existe uma grande chance do foco de Guerreiras do K-pop 2 ser muito maior em Mira e Zoey do que foi no primeiro filme? Resgate da Rumi. Muito provavelmente uma continuação de Guerreiras do K-pop teria que lidar com um impasse interessante. Um dos focos seria Rumi, que provavelmente precisaria ir atrás de seu passado. Ou, quem sabe, ir aos domínios do Gima a tentar resgatar a alma do Jinu que está sendo mantida presa pelo Rei dos Demônios e que, com a ajuda do Derp do seu corvo, conseguiu enviar uma mensagem de socorro para sua crush. E isso significaria mergulhar no submundo, um lugar cheio de mistérios e perigos. Difícil. Talvez ela acabe sendo aprisionada por Gima juntamente com Jinu, e isso já abriria espaço para reviravoltas inesperadas. Já pensou nisso? Claro que suas amigas não poderiam simplesmente assistir de camarote e teriam que ir salvá-la. As duas outras integrantes da Zoomtrix tomariam a frente e precisariam ir até lá com a ajuda do Derp para resgatar sua amiga e, provavelmente, até o próprio Jinu. Dessa forma, essa história seria a oportunidade perfeita para dar mais protagonismo a Zoey e Mi, que acabaram ficando um pouco esquecidas no primeiro filme. No original, suas profundidades como personagens não foram totalmente exploradas. Aqui, poderia-se mostrar seus conflitos internos, suas crises de identidade, dilemas familiares e até os desafios de lidar com poderes ou heranças especiais. Chega mais, porque a diversão continua com mais um vídeo aqui no canal. Vilões. Com a continuação, é certo que novos vilões apareceriam, adicionando ainda mais tensão à trama. Claro que o Gima provavelmente continuará como principal antagonista, afinal, ele é o Rei dos Demônios, e ninguém simplesmente tira um rei do trono sem causar problemas. Mas a graça mesmo poderia estar nos vilões secundários, que surgiriam para testar miras, Oei e Rumi de maneiras diferentes. Esses antagonistas poderiam ter uma ligação direta com o passado das meninas, talvez sendo parentes distantes que não gostam muito delas. Imagine só a tensão de enfrentar alguém da família que, ao invés de apoiar, desafia e coloca à prova tudo o que elas aprenderam. Esses vilões secundários teriam a função de incitar conflitos internos e externos, forçando cada personagem a amadurecer e enfrentar suas inseguranças. Para Zoey, seria lidar com a necessidade de agradar e controlar tudo. Para Mira, confrontar sua solidão e aprender a confiar nos outros. E para Rumi, reforçar sua capacidade de liderança e coragem. Além disso, esse tipo de trama permitiria explorar relações complexas entre personagens, revelando que o perigo nem sempre vem de fora. O passado. O filme das guerreiras do K-pop deixou mais perguntas do que respostas. A gente só viu as caçadoras em ação, mas nada da infância delas. Zero flashback. Nada daquela fase que poderia explicar por que elas são do jeito que são. Ficamos no escuro, só com umas migalhinhas escondidas, em easter egg no clipe Brilho. Um exemplo é que aparecem algumas pistas, especialmente sobre Zoey. A garota passou a infância dividida entre a Califórnia e a Coreia do Sul, porque os pais não se davam nada bem. Já dá para imaginar a confusão, né? Aula em inglês de manhã, quinte no almoço, discussão dos pais no jantar. Já a Mira desde pequena tinha uma aparência bem diferente dos pais, que eram super tradicionalistas. Mas a grande dúvida que fica é, como, afinal, essas garotas foram escolhidas para serem caçadoras? Foi uma audição de K-pop versão sobrenatural? Tinha jurado dando nota pelo agudo no karaokê e pela habilidade em caçar demônios? Ou foi mais estilo Hogwarts, com um chapéu? E tem mais. Como elas conheceram Celine e Rumi e decidiram montar a equipe? Foi amizade instantânea ou teve aquele climão de girl group que só se entende depois de um reality show de convivência? São justamente essas lacunas que deixam os fãs coçando a cabeça e pedindo uma continuação que conte tudo isso direitinho. Porque, convenhamos, ninguém aceita ficar sem saber como esse grupo virou as guerreiras do K-pop. Antes de continuar descobrindo mais sobre como será Guerreiras do K-pop 2, comenta aqui embaixo Mira. Hã? Família. Um detalhe bem curioso é a relação complicada de Zoey com a própria família. Desde pequena, ela vivia uma crise de identidade cultural daquelas que até psicólogo iria suar para explicar. Afinal, não deve ser nada fácil ser coreana morando nos Estados Unidos. Resultado, uma rachadura na identidade, como se ela nunca tivesse um lugar totalmente seu. Na música Brilho, esse conflito fica ainda mais claro. Vemos Zoey dividida entre os pais, o que pode indicar que eles realmente se separaram. Isso a deixou ainda mais deslocada, sem uma base estável. É como se ela tivesse que viver equilibrando pratos, agradar um lado, agradar o outro e nunca ter tempo para ser simplesmente Zoey. Além disso, o clipe mostra ela sozinha escrevendo músicas e desenhando criaturas estranhas que lembram muito demônios. Isso levanta uma questão sinistra. Será que ela já tinha alguma noção sobre os demônios antes mesmo de virar caçadora? Ou era só aquele hobby sombrio de adolescente que a gente nunca entende até dar problema? A Mira tem cabelos cor-de-rosa desde a infância. Diferente das boy bands que pintam o cabelo só para lacrar nos palcos,
No caso dela parecia algo natural. E isso abre margem para uma teoria bem maluca. Será que ela tem origem demoníaca? Afinal, na história, vimos outros personagens com cabelos coloridos que eram demônios. E, convenhamos, Mira nunca se pareceu muito com seus pais. É como se ela tivesse sido adotada e guardasse um segredo ainda maior em suas raízes. E se não bastasse, há rumores de que na infância ela chegou a se rebelar tanto que acabou machucando alguém. Isso poderia ter sido o motivo da sua exclusão da família, como se fosse uma mancha que eles quisessem esconder. Se for verdade, isso não só explicaria sua solidão, mas também porque o destino a levou a se tornar uma caçadora. Afinal, quem melhor para enfrentar monstros do que alguém que sempre se sentiu como um deles? Caçadoras. Mas afinal, como foi que Zoe, Mira e as outras se tornaram caçadoras? Essa é a pergunta de ouro que o filme deixou de responder, e é justamente aí que os fãs começaram a ligar os pontos e criar teorias que dariam facilmente outro longa inteiro. No caso de Zoe, a hipótese mais popular é de que sua mãe teria feito parte das lendárias Irmãs Solares, um grupo musical que, Celine participou, parecia ter muito mais do que talento para cantar e dançar. A primeira pista vem do penteado. Uma das integrantes usava o cabelo repartido de uma forma idêntica à de Zoe, algo tão marcante que dificilmente seria coincidência. Além disso, Zoe foi vista, ainda muito jovem, carregando um álbum das Irmãs Solares, mas não com aquele ar de sou fã de carteirinha, e sim como quem carrega um pedaço de história familiar. Muitos acreditam que esse álbum era mais do que um disco. Poderia conter mensagens cifradas, memórias escondidas ou até partituras que funcionavam como feitiços musicais. O drama familiar também se conecta com essa teoria. Reza a lenda de que a mãe de Zoe foi marcada pelo trauma de perder uma amiga mãe da Rumi durante uma batalha que simplesmente não conseguiu impedir. Destruída pela culpa, ela teria fugido para os Estados Unidos, tentando recomeçar a vida em silêncio. Só que viver com esse segredo pesou demais. Resultado: um relacionamento instável, fuga constante e, claro, um divórcio que abalou Zoe ainda criança. Para muitos fãs, isso explica porque ela sempre pareceu perdida entre mundos, sem nunca se sentir em casa em nenhum deles. É por isso que Celine teria escolhido Zoe. Não foi aleatório, muito menos por acaso. Foi por uma questão de herança genética. Ela carregava algo no sangue, algo que a tornava digna de continuar o trabalho que sua mãe abandonou. Era como se o destino a estivesse puxando, mesmo que ela não quisesse. Mas se a história de Zoe já é cheia de reviravoltas, a de Mira parece ainda mais sombria. Existe uma teoria forte de que Mira tem uma ligação demoníaca. Isso mesmo. Enquanto Zoe herdou um legado solar, Mira poderia carregar em si a marca da escuridão. O detalhe curioso é que Mira nunca mostra sinais, símbolos ou marcas que a conectem a nada. Alguns dizem que é justamente porque ela aprendeu a escondê-los. Afinal, revelar essa parte de si poderia colocá-la em risco. E não podemos esquecer do detalhe mais gritante: o cabelo. Só Mira e Rumi possuem cabelos naturalmente coloridos desde a infância. Isso não é moda K-pop, não é tintura para chamar atenção, é natural, faz parte delas. Muitos fãs apontam que, em todo o universo de guerreiras do K-pop, personagens com cabelos coloridos sempre têm alguma ligação com o sobrenatural. Se isso é verdade, então Mira e Rumi não seriam apenas escolhidas, mas sim seres híbridos, carregando tanto a essência humana quanto algo demoníaco dentro delas. No fundo, o que os fãs acreditam é que o grupo das caçadoras não foi formado só por acaso, amizade ou treino. Cada uma delas foi puxada por uma força maior, herança familiar, genética, segredos ocultos ou até sangue demoníaco. E é justamente esse quebra-cabeça que faz todo mundo implorar por um segundo filme. Afinal, quem consegue dormir tranquilo sem saber se Zoe é mesmo filha de uma ex-irmã solar, se Mira carrega o DNA dos demônios, e se tudo isso não passou de um grande plano arquitetado por Celine desde o início? Se ainda não faz parte, se inscreva no canal e cola com a gente em todos os vídeos. Protagonista. Com certeza, uma continuação traria um olhar totalmente diferente do primeiro filme, adicionando profundidade à trama e mostrando o amadurecimento de personagens que ainda não tiveram tanto destaque. No caso de Rumi, já percebemos que ela amadureceu bastante ao se desvencilhar das ideias da Celine, aquelas que diziam que ela não deveria se aceitar e precisava se esconder. Ela começou a se conhecer melhor e a tomar decisões por si mesma. E isso já foi um avanço enorme. Porém, o mesmo não podemos dizer de Zoe e Mira, que tiveram pouco espaço para mostrar evolução no primeiro filme. Para o público, seria fascinante ver essas duas protagonistas crescendo, enfrentando suas inseguranças e lidando com os próprios dilemas internos. Zoe, por exemplo, poderia explorar mais seu lado de perfeccionismo e a pressão de sempre ter que agradar, mostrando que nem sempre ser a certinha é tão simples quanto parece. Já Mira tem um amadurecimento diferente. Ela cresceu sentindo que nunca teve uma família de verdade ao seu lado. Esse sentimento de solidão constante explica muito da sua postura reservada, daquelas caras de poucos amigos e da raiva contida que esconde seus sentimentos mais profundos. Novos aliados. E já que estamos falando de novos vilões, por que não pensar também em novos aliados? Imagine só,
Zoey, Mira e Rumi finalmente encontrando reforços do lado certo, como Saja Boys, prontos para ajudá-las a enfrentar os novos desafios. Esses aliados poderiam não apenas aumentar a força do grupo, mas também criar momentos de tensão, humor e até amizade inesperada. E claro, com aliados chegando, os casais tão pedidos pelos fãs poderiam finalmente se formar. Mas aí surge a dúvida, será que Mira vai se sentir dividida entre o web e o romance? Muitos fãs torcem para que ela fique com o romance, justamente para quebrar um pouco aquele jeito dela mais sério e controlado, mostrando um lado mais leve e divertido da personagem. Já Zoey parece ter seu coração já mapeado pelos fãs. Todos querem ver ela com Mistério. A química entre eles é praticamente inevitável, principalmente porque ela e o Baby Sarah não combinam em nada. Poderes. No filme, vemos o Rumi despertar um novo poder, tornando-se uma caçadora mais completa e confiante em suas habilidades. Seria incrível se, na continuação, Mira e Zoey tivessem um momento parecido, despertando novas habilidades ou descobrindo forças que nem elas sabiam que possuíam. Imagina o impacto disso na narrativa. Zoey enfrentando seus medos e aprendendo a confiar mais em si mesma, finalmente mostrando toda a sua força interior. Mira, que sempre lidou com a sensação de estar sozinha, descobrindo poderes que a conectam com os outros e lhe dão um senso de pertencimento. Esse tipo de evolução não apenas deixaria a história mais emocionante, mas também daria profundidade e protagonismo às personagens que, no primeiro filme, tiveram pouco espaço para brilhar. No fim, uma continuação de Guerreiras do K-pop poderia ser muito mais do que batalhas e poderes sobrenaturais. Seria uma oportunidade de explorar profundamente o amadurecimento de Zoey, Mira e Rumi, revelar segredos do passado. Se você é fã de animações, dá uma conferida nesses 2 vídeos que você vai adorar. Valeu por acompanhar e até logo!